Tabela periódica. Grupos são as lacunas de cima para baixo. Período são a linha da esquerda para a direita. A última camada de um átomo se chama camada de valência. Quando o último nível de carga de energia de um átomo é de menos de 8 elétrons, ele é considerado instável. Assim, tendem a realizar ligações químicas nas quais recebem, transferem ou compartilham elétrons. Camadas e quantos elétrons suportam: K, 2 elétrons, L, 8 elétrons, M, 18 elétrons, N, 32 elétrons, O, 32 elétrons, P, 18 elétrons, A, 8 elétrons. Metal: perde/cede elétrons. Não metal: ganha elétrons. Os átomos se combinam, formando substâncias e compostos químicos. Os elementos químicos são conjuntos de átomos que possuem o mesmo número atômico. A tabela periódica atual nos apresenta muitas informações sobre cada um dos elementos químicos, como nome, número atômico, massa atômica, nome do grupo a que pertence, entre outras. Ela é organizada em grupos, numerados de 1 a 18 e em 7 períodos. Os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico. A combinação entre átomos de elementos químicos é possível com a formação de ligações químicas. Elas podem ser classificadas em ligações iônicas ou covalentes/molecular. A ligação iônica geralmente ocorre entre metais e não metais, formando os aglomerados iônicos. A ligação covalente geralmente ocorre pelo compartilhamento de elétrons no último nível de energia. As ligações químicas podem ser representadas pela fórmula de Lewis e também pela fórmula estrutural. Os elementos químicos da tabela periódica são classificados em metais e não metais. Os metais se encontram no estado sólido, à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Eles têm brilho metálico, alta capacidade de refletir a luz, são bons condutores de calor e de eletricidade/energia, além de serem maleáveis e dúcteis. Eles têm a tendência de ceder elétrons, formando cátions. Os não metais podem ser encontrados nos 3 estados físicos, em temperatura ambiente. Eles não conduzem eletricidade, exceto o carbono em forma de grafite. Não são maleáveis nem dúcteis e tendem a ganhar elétrons, formando ânions. Para se tornarem estáveis, os átomos de compostos formados por ligações iônicas e covalente obedecem à regra do octeto. Na ligação covalente, os átomos compartilham elétrons do último nível de energia. Na ligação iônica, um átomo cede/ganha elétrons para de outro átomo. A fórmula eletrônica de Lewis consiste em escrever o símbolo do elemento químico e, ao redor dele, inserir pontos, que representam os elétrons existentes no último nível de energia.